Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عظيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. Sistema elétrico. Quando contemplamos a matéria, logo em seguida surgem na mente as leis física e as características do material. No entanto, quando nossa mente se aprofunda no assunto, nos tornamos conscientes do mundo que é a base da matéria. Podemos chamar isso de mundo da luz. Nas pesquisas científicas sobre a composição da matéria, o átomo e suas partículas tornam-se luz. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm duplos atributos. Por um lado, trata-se de uma partícula material, por outro lado, é apenas um raio. O sistema de raios no interior do átomo indica o mundo da iluminação ou luz. Por isso, tudo que vemos no ambiente externo tem um lado físico e, por outro lado, é uma auréola de luz. Qualquer movimento que ocorre nesse halo de luz reflete o ser físico. Baseados em um princípio científico, se o número de elétrons e prótons é alterado, o átomo também muda a sua forma atômica. Em uma reação nuclear, o urânio após a fusão se converte em plutônio. Assim, se as partículas atômicas que pertencem ao mundo dos raios sofrem alguma alteração, elas mudam a sua forma. Quando ocorre uma mudança no mundo de raios ou luz, mundo não físico, a mesma mudança se reflete na identidade física do elemento. Assim como em todos os seres físicos, o sistema de fluxo elétrico funciona da mesma maneira, visto que os humanos também possuem um sistema elétrico. Segundo o sufismo, o homem não é apenas uma estátua de carne e ossos. Além de ser um ser físico, ele também é um ser luminoso. Além disso, esse ser luminoso é a sua essência. Essa entidade é o raio elétrico ou corrente. Geradores. 3 geradores trabalham no interior do corpo humano, produzindo 3 tipos diferentes de correntes elétricas. O homem é a combinação dos 3. Exemplo: a luz de uma vela é composta de 3 partes. 1. A cor do fogo. 2. A luz do fogo. 3. O calor que é produzido por essa chama. A descrição de uma vela é geralmente a combinação dos 3 estados. Nenhuma única característica pode ser separada de sua essência. Assim como a vela, os sentidos humanos também estão sujeitos a 3 raios geradores elétricos. Todos os pensamentos, ideias e sentimentos, sejam eles internos ou externos, evidentes ou latentes, são feitos de várias misturas de corrente elétrica. Todos os 3 geradores são controlados por um poder central denominado vontade divina ou luz divina. A carga elétrica produzida por um gerador número 1 é extremamente delicada e de alta velocidade. Sua força ou potencial é extremamente forte. Devido à sua alta velocidade, ela mantém a mente ligada a todas as dimensões do universo.
Também por causa da sua alta velocidade, o reflexo que cai na tela da mente humana é muito fraco. Esse reflexo é chamado de desejo. Todos os sentimentos e os conhecimentos começam com ele. É a forma mais delicada de pensamento que só pode ser sentida nas profundezas da percepção. Quando se aprofunda, torna-se um pensamento. A carga elétrica criada pelo gerador de número 1 é composta de duas partes. Uma tem mais força que a outra. O mesmo fluxo elétrico ganha velocidade e depois desacelera. A carga de velocidade mais alta e poderosa é a consciência do universo e a mais fraca é o que chamamos de vontade. O gerador número 2 também cria dois tipos de curso, sendo que um é positivo e o outro negativo. Quando a onda negativa entra na vontade, ela é convertida em pensamento. Na verdade, o pensamento é a imagem detalhada da vontade. No entanto, ele está muito bem escondido da visão. Quando a corrente positiva envolve o pensamento e este ganha forma e imagem, ele se transforma em imaginação. A imaginação é como uma figura que permanece oculta da visão, mas a mente imagina sua forma e outros detalhes. O objetivo da corrente elétrica do gerador número 3 é dar profundidade aos sentimentos. Esta carga elétrica atua sob a forma de ondas. Isto significa que um de seus movimentos é ascendente e o outro, descendente. Em outras palavras, esses dois movimentos produzem dois tipos de sentimentos para a mente. O movimento de ascensão é o colorido dos sentimentos. Nesse movimento, a imaginação se torna tão forte que a pessoa é atraída involuntariamente na direção da ação. O movimento descendente é a ação ou a sua manifestação. A vontade divina ou luz divina carrega todo o conhecimento ou ciência na forma de um registro. Quando esse registro é ativado, ele se transforma em uma vontade. Esta ação é chamada de corrente número 1. A onda negativa da corrente número 2 proporciona à vontade formas e a figura de um pensamento. Através dele, todas as criaturas estão conectadas em uma cadeia. É por isso que todas as criaturas partilham as necessidades básicas, por exemplo, fome, sede, raiva, necessidade de se reproduzir e assim por diante. O fluxo positivo da corrente número 2 proporciona a consciência da imaginação de sua própria espécie. O fluxo descendente da corrente número 3 estabelece a percepção, enquanto o fluxo ascendente traz o colorido a ela. Durante o fluxo ascendente, todos os sentimentos se livram do tempo e espaço após se desconectarem do corpo. O fluxo descendente se manifesta através dos olhos, ouvidos, nariz e membros. O fluxo ascendente se manifesta através das faculdades da visão, audição, fala e atinge todas as funções sem nenhum órgão físico. Todas as três correntes passam através da mente e movem-se nos três estados. No entanto, qualquer corrente tem forte reflexo na tela da mente e a pessoa se movimenta nas qualidades da mesma. Se a corrente número 3 é submetida pela sensação da número 2 ou 1, então a pessoa se move com a velocidade da imaginação, pensamento, vontade e todas as informações ocultas são recebidas sob a forma de um filme. A força das correntes 2 e 3 aumenta gradualmente pela prática da meditação. O aumento da força capacita o receptor do cérebro a receber essa informação de uma maneira melhor. 3 correntes. Como foi mencionado anteriormente, existem 3 tipos diferentes de correntes elétricas que atuam no interior do corpo humano. Essas 3 correntes são as 3 formas de percepção, e cada uma possui identidade completa.
Cada corrente cria um corpo, sendo assim, o homem tem 3 entidades nele ou 3 corpos: um corpo físico, um corpo luminoso e um corpo feito de luz pura. Esses 3 corpos funcionam simultaneamente, embora o corpo físico só tenha consciência da ação física. Por exemplo, numerosas funções do corpo são realizadas dentro do corpo físico. Os pulmões executam a função respiratória, o fígado executa o seu próprio trabalho e no interior do cérebro ocorre um fenômeno espetacular por meio da corrente elétrica. Através da divisão celular, células velhas são transformadas em novas células. A maioria destas funções não são fornecidas pela consciência nem controladas por nossa mente consciente. Essas funções são executadas automaticamente sem o conhecimento consciente. Corpos luminosos e de luz pura também funcionam em nosso interior, mas nossa consciência é incapaz de senti-los. Somente através do sonho e da meditação, tomamos conhecimento desse corpo luminoso. Durante esta condição, o corpo físico exterior permanece inativo. Apesar disso, realizamos todas as nossas funções de vida. Durante esta condição, o corpo luminoso, também conhecido como aura, é capaz de se mover. Quando o poder do pensamento é aumentado, as ações da aura tornam-se evidentes e podemos usá-lo à nossa vontade. A velocidade da aura é 60.000 vezes maior do que a do corpo físico. Durante o sonho, o corpo de luz pura também se torna funcional, mas sua velocidade é tão rápida que somos incapazes de recordar suas ações. O corpo de luz pura viaja milhares de vezes mais rápido do que a aura. Se a força do pensamento for aumentada para o nível desejado, então também podemos nos conscientizar do corpo de luz pura. Os seres espirituais viajam com seus corpos de luz pura para alcançar a perfeição na meditação. Através dele, o estado de consciência dos seres humanos é diluído no corpo luminoso e então nós tomamos consciência de todas as informações que já estão carregadas nele. Aqui, gostaríamos de esclarecer que esta luz não é a que vemos a olho nu, pois ela é invisível aos nossos olhos físicos. Além disso, quando o estado de consciência penetra no reino de luz pura, o corpo de luz pura começa a atuar. Nesse momento, através das ondas de luz pura, você será capaz de ultrapassar os limites de tempo e espaço. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.